É uma sessão que envolve um highlight sobre a ritmologia e o Dr. Eduardo Saad e sua equipe vai estar trazendo para a gente o que tem de avanços em relação a isso. Com certeza, a gente vive hoje um momento assim, muito importante da eletrofisiologia e a ritmologia, não é? Que nós passamos a ter cada vez mais estudos de excelente qualidade, passamos a ter uma tecnologia de vanguarda e, principalmente, nós passamos a identificar que a população de pacientes com arritmia não é absolutamente toda igual. Ela precisa também ser fenotipada e nós identificarmos clusters de pacientes que um tipo de tratamento, né, o tratamento ablativo, é a melhor opção para eles. Existem populações que a gente tem aí um nível que é uma cor cinza, e existe um grupo de pacientes que a gente efetivamente vai aprendendo que as estratégias de ablação não deva ser utilizada como uma medida inicial para esse grupo de pacientes. E é isso que nós estamos aprendendo nos últimos tempos, não é? Como separar essas populações, como a eletrofisiologia ela pode complementar o tratamento clínico, quais são os impactos que essas arritmias têm na qualidade de vida do paciente e como os eletrofisiologistas têm se reinventado no cuidado desses pacientes. Os cardiologistas olhavam para os eletrofisiologistas como alguém que resolvia um problema. E agora nós temos os eletrofisiologistas como um grupo de profissionais que, junto com os clínicos, ajudam a cuidar desses pacientes que, parecido com cardiopatia congênita, que você não cura o paciente raramente, é claro que você tem um Wolff, você tem uma situação muito específica em fibrilação arterial que você, com um tratamento, você resolve a vida do paciente. Mas, muitas das vezes, hoje, a gente está observando que você, frequentemente, precisa de tratamentos sequenciais, tendo em vista a complexidade e o aspecto diverso que é essa doença que a gente ainda chama de fibrilação arterial, arritmia ventricular, morte súbita, e quando no fundo nós sabemos que aí tem um conjunto de doenças e que esse eletrofisiologista e toda a sua gama de novas tecnologias tem ajudado a gente a poder cuidar desses pacientes. Então, eu gostaria de estar chamando inicialmente o Dr. Eduardo Saad, o Dr. Paulo Dutra, que ia estar... O Eduardo... Então, eu gostaria... Vamos começar, então, com o Lucas, para dar início à nossa atividade de hoje. Meu nome é Lucas, para quem não me conhece, e, na verdade, o congresso é um congresso muito grande, foram várias salas com várias palestras, nós tivemos que escolher algumas dessas aulas que nós consideramos mais importantes para tentar passar alguma coisa aqui para você. Nós dividimos, eu escolhi 3 temas, e alguns temas mais clínicos, outros mais práticos, e vamos começar. Eu comecei com um clínico, um tema bem clínico, também não foi, esse trabalho ainda não foi publicado, é um estudo de uso do antibiótico em pacientes que serão realizados procedimento de implante de marca-passo nele. O objetivo desse estudo é exatamente avaliar o uso do antibiótico num período mais estendido, se tem uma prevenção de infecção em pacientes que serão submetidos ao procedimento cirúrgico, certo? Ele foi um trabalho prospectivo, randomizado, não cego, aonde cruzava grupos de pacientes, mas a randomização era feita por centros onde foram realizados os trabalhos. Então, o centro X, ele era randomizado para usar, são 2 braços desse estudo, ele era randomizado para usar profilaxia com uma dose única de antibiótico, ou usar o antibiótico por dose estendida. Ele ficava nesse grupo durante 6 meses, quando completava 6 meses, o centro tinha que trocar todos aqueles pacientes dos próximos 6 meses para o próximo grupo. Quando completava 1 ano do estudo, havia uma nova randomização dos centros
por mais 6 meses eles ficavam naquele grupo ou dose única ou dose estendida, e aí finalizava com um segmento, um follow-up de mais 1 ano. Como eu disse, eram 2 braços, onde era feito inicialmente só uma cefazolina pré-operatória, num braço, e o outro braço, além da cefazolina, o paciente recebia vancomicina pré-operatória, além de uma bacitracina durante o intraoperatório, lavar a loja com bacitracina e manter uma cefalosporina oral por 48 horas. Só para a gente entender aqui, são meia-vida das drogas, lembrando que a cefazolina e a vancomicina elas tinham que começar antes do procedimento. E o resultado desse trabalho era avaliar a hospitalização atribuída à infecção do dispositivo, que ele considerou como uma infecção de loja ou uma erosão da loja, uma infecção de corrente sanguínea ou endocardite. Esses resultados eles eram coletados nos registros clínicos dos pacientes e quando definia se tinha ou não infecção, ainda havia um julgamento cego por 2 infectologistas para confirmar aquele diagnóstico. E o que a gente teve de resultado dessa apresentação foi que, na verdade, a incidência de hospitalização devido à infecção foi muito baixa, abaixo do que a gente tem na literatura hoje, em torno de 1% a menos, sem um P significativo, sendo que a principal causa da hospitalização foi infecção de loja ou relacionada ao subcutâneo e à pele, certo? Também com um P não significativo. E quando a gente fala de evento adverso do uso do antibiótico, então foi muito menos. 0,3%, 0,2% nos grupos com N bastante grande, um N bem grande de pacientes, com um P também não significativo. O único detalhe que a gente pode talvez tirar de importante aqui é que o grupo onde teve mais antibiótico, ele fez mais reação alérgica. E com um P significativo. O restante não teve grande valor, o P não foi significativo. E o que eles concluíram com esse estudo? Eles concluíram que não houve diferença em você fazer o tratamento pré-operatório com dose única ou com dose estendida. Essa foi a conclusão desse trabalho. E isso que eu queria passar para vocês aqui. O que a gente faz aqui hoje é a dose única. Tem muito viés, a gente pode discutir isso depois, mas esse trabalho não foi publicado ainda, foi uma aula e está em fase final. Bom, o segundo trabalho que eu queria passar para vocês aqui é um trial de síncope, onde ele avaliou pacientes que ele considerou, que ele chamou de paciente idoso, com síncope, episódio de síncope e bloqueio bifascicular. Com coração normal. Então, assim, inicialmente, só para lembrar, paciente com coração normal, idoso, síncope, a gente tem que pensar em BAVT intermitente. Existem outras N causas para isso, mas eu só vou me atentar agora a isso, a gente tem que lembrar de outras causas, mas essa é a principal. E o que esse trabalho fez? Ele pegou pacientes que tinham síncope, bloqueio bifascicular e função que ele chama de função normal, que na verdade, uma função acima de 35% que ele considerou como normal. E ele dividiu esse trabalho em 2 pernas, em 2 braços, sendo um deles implante de marca-passo, quando o paciente chega com essa clínica, com o que ele considerou como critério de inclusão, ou colocar um monitor de eventos e, a partir do que encontrasse no monitor de eventos, a gente definiu o que deveria ser feito, se ia ser um tratamento clínico ou implantar marca-passo. Critério de inclusão para esse estudo, então o paciente deveria ter um episódio pelo menos de síncope no último ano, ter bloqueio bifascicular, no LE de 12 derivações, ter mais de 50 anos e ter concordado em participar do estudo. E o que ele chamou de bloqueio bifascicular? O paciente tinha que ter no eletro ou um BRE, um BRD com bloqueio fascicular anterior, ou um BRD com bloqueio do fascículo posterior. Então o objetivo do trabalho era exatamente avaliar uma estratégia de você implantar empiricamente o marca-passo e comparar com o que fazer após o uso, implantar o monitor e pelo que o monitor vai demonstrar o que a gente vai fazer, se vai implantar marca-passo ou não. Esse foi o objetivo do trabalho. E o que ele avaliou? Ele avaliou um resultado composto, na verdade. Ele não avaliou, ele não teve avaliações separadas de síncope, bradicardia, sintomática, assintomática, ele avaliou esse composto total. Então, o que ele chamou de eventos adversos maiores é definido como síncope, bradicardia sintomática e assintomática, que precisou de intervenção, complicações agudas e crônicas do device e morte cardiovascular. E quando a gente vai olhar esse resultado composto,
a gente vê que a sobrevida desse resultado composto foi muito melhor para marca-passo, comparando com implantar inicialmente monitor de eventos. E outro ponto importante, a gente já aqui com valores de P, olhando esse resultado primário novamente, que é esse resultado composto, o grupo que implantou monitor de eventos comparado com o grupo de marca-passo teve uma diferença bem significativa para o resultado primário, que é aquele evento composto. Outro detalhe importante que a gente consegue ver nessa tabela é exatamente a quantidade de crossover que aconteceu no grupo de monitor de eventos. 28 pacientes que inicialmente estavam no grupo de monitor de eventos, em algum momento ele teve que implantar marca-passo. E outro detalhe importante aqui, com um P significativo também, é a quantidade de intervenção nos dois grupos. Na verdade, um monitor de eventos é um procedimento muito simples, ter complicação é difícil, né? Então, houveram 5 complicações no grupo de marca-passo. E o que os pesquisadores concluíram? Que é preferido uma estratégia, na verdade, baseado nesse estudo, prefere-se um implante de marca-passo nesses pacientes do que você botar um monitor de eventos e definir o que fazer a partir daí, certo? Essa foi, lembrando que é em paciente que ele considerou como idoso, coração normal e bloqueio bifascicular. Legal. E abrir para os nossos debatedores comentar um pouco, esse é um assunto da prática diária. É claro que é um estudo de número pequeno, mas é muito difícil fazer um estudo randomizado dessa ordem, assim, não é um estudo que tem fácil patrocínio da indústria, por exemplo. E por isso que ele coloca uma gama de endpoints diferentes, né, num endpoint composto, que envolve resultados como prognóstico, como segurança, como aplicação, tudo. Quer dizer, na verdade seria um desfecho clínico, né? Assim, o que importa o desfecho clínico é melhor com marca-passo ou é melhor só com a monitorização, né? Então ia chamar, assim, perguntar aqui para o Fernando Rangel, se o Maurício quiser também comentar, o que você depreende desse estudo e se isso é a prática que você vê no dia a dia. Obrigado, Eduardo, pela pergunta. Eu acho que esse tema vocês escolheram muito bem, porque é um tema da ordem do dia mesmo. É o paciente que nós vemos no dia a dia. O paciente idoso que chega aqui com síncope, muitas vezes ele tem uma causa óbvia, né? Ele tem uma nítida desautonomia, ele é diabético, renal, foi situacional, foi postural, aí fica uma coisa mais fácil. Ou então ele tem infecção, desidratação, ele teve a síncope, ou teve uma anemia. Enfim, excluídas essas causas óbvias da síncope, e esse paciente tem coração estruturalmente normal e tem bloqueio bifascicular, então a chance, sem nenhuma outra causa para explicar, a chance de ter feito um BAV intermitente é muito alta. Isso tem sido a nossa prática ao longo dos anos de indicar a estimulação permanente nesse paciente, sem outras causas identificáveis, idoso e com bloqueio bifascicular e com síncope. Acho que esse estudo vem trazer elementos assim, objetivos, consolidando essa prática que já é bastante sedimentada. Uma das coisas que eu me preocupo quando nesse cenário que você está falando é os fatores confundidores. Porque muitas vezes você tem um indivíduo com bloqueio bifascicular, ou às vezes associado PR longo a esse bloqueio bifascicular, mas você faz um outro tipo de exame que te tira o foco. Por exemplo, faz um tilt test, tem desautonomia, ou faz uma cintilografia miocárdica, tem isquemia, e aquilo literalmente te foge, te leva em outra direção que não esta. Isso é muito comum na prática. Muito comum. Só reforçando o que você falou, Eduardo, porque o paciente idoso, frequentemente, ele tem múltiplas causas de síncope, né? Esses fatores confundidores são muito presentes na prática. Frequentemente ele é diabético também, tem disfunção renal. Então, isso é uma coisa importante. E a gente vê no longo prazo, desses pacientes que implantam o marca-passo e tem um bloqueio bifascicular nítido, meses depois, quando vai analisar o marca-passo, ele não tem nem mais escape. Eu queria ouvir o Maurício. Como é que o Maurício, no seu dia a dia, esse tipo de paciente, como é que você se posiciona? Boa tarde, Maurício. Boa tarde, Evandro. É um prazer estar com vocês aí. Um abraço para todos vocês. O estudo é interessante, mas tem vários aspectos que vale a pena chamar a atenção, Evandro. A primeira questão é qual é a preocupação que nós temos
quando temos um paciente com síncope e o eletrocardiograma mostra um bloqueio bifascicular, como foi descrito. Óbvio que a probabilidade da ocorrência de bloqueio paroxístico é a mais importante, é a mais comum mesmo. A nossa preocupação é que ele possa ter outros mecanismos, não só da síncope vasovagal, que está sempre associada, mas das situações mais graves, por exemplo, com uma taquicardia ventricular, que aí sim a síncope é um prenúncio de um evento que pode ser uma morte súbita. Então a grande preocupação que nós temos, toda vez que nós temos um paciente com bloqueio bifascicular e síncope, significa que ele pode também ter taquicardia ventricular. Isso cresce muito no grupo de pacientes que têm cardiopatias estruturais. Tá certo? Então, a nossa rotina habitual, quando nós temos pacientes com síncope e bloqueio bifascicular, principalmente se tem cardiopatia estrutural, é documentado com a ressonância, com cicatriz, a indicação é estudo eletrofisiológico. Essa é a primeira a conduta que nós temos para descartar a situação que é mais grave, que é a taquicardia ventricular. Aqui no caso, eu achei interessante, se você for ver lá, o grupo que recebeu o marcapasso ou o Looper, a taxa de síncope foi semelhante, não? 13% e 14%. A pergunta é por que os pacientes com marcapasso continuaram tendo síncope? Vocês têm essa informação do estudo? Não tem publicação ainda, Maurício. Não tem essa informação. Ok. Eu acho que isso foi muito bem comentado pelo Fernando e pelo Eduardo também. Alguns pacientes você trata, né, aquilo que é possível, e às vezes o distúrbio de condução, sem ter uma explicação, acaba sendo o elemento que a gente trata, mas mais na frente o paciente aparece uma outra causa passiva. Se consolida uma hipotensão postural ortostática, por desautonomia, e o Maurício também chamou muito a atenção para uma outra coisa, que o paciente também pode ter um substrato arrítmico, e às vezes, e hoje a gente tem essa possibilidade de poder estender o tratamento, quando esse paciente tem uma disfunção ventricular isquêmica, por exemplo, de pensar em acoplar um cardiodesfibrilador. Eduardo, esse seria uma estratégia para esse grupo de pacientes que não tem uma causa específica, e mesmo que faça um estudo eletrofisiológico, seja estudo eletrofisiológico negativo, muita gente não usa o estudo eletrofisiológico para guiar quando tem uma fração de ejeção baixa. Como é que você se conduz? Eu acho que aí o divisor de águas é realmente a presença de cardiopatia estrutural. No indivíduo com coração estruturalmente normal, a gente nem segue esse caminho. Um eco normal e com bloqueio bifascicular e síncope, a gente geralmente não leva para o estudo eletrofisiológico. Levaria se fosse um indivíduo que a gente tem dúvidas em relação às características clínicas da síncope. Se é um indivíduo que a gente acha que a síncope realmente não é uma síncope súbita, sem pródromos, que apontaria para uma bradiarritmia, se tem pródromo, se ele tem características de desautonomia, talvez eu levasse para excluir. Mas o indivíduo que a gente tem uma clínica compatível com uma síncope por bradiarritmia, a gente nem leva. E já o outro lado também, o indivíduo que tem uma fração de ejeção abaixo de 35%, ou seja, tem uma cardiopatia grave, onde ele tem síncope e a gente não vai, a diretriz já te indica um desfibrilador implantável, independente do resultado do estudo eletrofisiológico, a gente também nem leva. Acho que é a zona cinzenta só que a gente tenta refinar com o estudo eletrofisiológico, né? O indivíduo que tem disfunção, mas não é disfunção grave, o indivíduo que tem alguma outra forma de cardiopatia, e a gente acaba tentando refinar melhor. Certo. Eduardo, teve um trabalho anterior que eu apresentei. Vai querer comentar agora? Deixa para o final? Segue? Tá ok. Bom, e continuando, o terceiro trabalho que eu queria falar com vocês, na verdade, foi publicado um artigo no Congresso sobre o uso da estimulação parenciana, e eu queria inicialmente falar alguma coisa rápida antes sobre o RIS. Na verdade, ele já é estudado a anatomia dele há bastante tempo. A gente tem publicação de 76, onde mostra o estudo da anatomia do RIS. A estimulação parenciana já também tem publicações há bastante tempo, desde 2000. Essa aqui foi a primeira publicação sobre estimulação parenciana.
E só um detalhe rápido que eu queria falar é que a gente, quando está falando sobre RIS, sempre fala de captura seletiva e não seletiva. A captura não seletiva é quando a gente observa, além da captura do sistema de RIS, você captura também o tecido adjacente do ventrículo. Então você vê uma onda pseudo-delta após a espícula de estimulação, e quando tem a captura seletiva, consegue capturar só o tecido do RIS e você vai ver uma onda isoelétrica. E no exemplo aqui fica fácil de entender. Aqui a gente tem a captura não seletiva, onde a gente vê essa onda pseudo-delta, e aqui a onda isoelétrica. Na verdade, eu falei isso rapidamente para a gente poder chegar. Esse foi o trabalho que foi publicado no Congresso, onde ele mostra a experiência do uso do marca-passo esse ano e resultados clínicos a longo prazo. Então, na verdade, o objetivo desse trabalho é exatamente comparar o estímulo para esse ano com a estimulação ventricular, que é o que a gente faz de rotina, né? Que é o mais comum, né? E o resultado primário que eles queriam avaliar era um resultado composto de morte e hospitalização por insuficiência cardíaca associado à ventricular, né? E durante um período de 5 anos. O método desse estudo foi, na verdade, ele pegou pacientes consecutivos no ano de 2011. Ele foi um estudo observacional retrospectivo que não foi randomizado, eram pacientes consecutivos. E ele avaliou a fração de ejeção, o limiar de estimulação, os parâmetros do eletrodo e da bateria. O follow-up era feito com 2 semanas após o implante, 2 meses e anual até completar 5 anos. E o primeiro resultado que a gente tem desse estudo, na verdade, quando ele foi avaliar os resultados, ele dividiu o N de pacientes em 2 grupos, onde primeiro ele chamou de todos os pacientes, e no segundo grupo, onde ele pegou os pacientes que têm maior chance de fazer cardiopatia por estimulação, que é aquele paciente que fica mais de 40% do tempo estimulando o ventrículo. E nesse primeira avaliação, onde ele pegou os pacientes que ele teve a intenção de tratar, o intention to treat, o P significativo foi somente, na verdade, no grupo onde existe a maior chance de evoluir com cardiopatia pela estimulação. Ele avaliou outros parâmetros, onde o objetivo inicialmente sempre foi avaliar o composto, mas ele mostrou os dados separados de morte e hospitalização por insuficiência cardíaca, e a gente vê que quando avalia todos os pacientes na intenção de tratar, não teve significância de P, a gente só observa alguma alteração importante exatamente no paciente que tem maior chance de evoluir com cardiopatia, que é o paciente que é estimulado mais de 40% do tempo. Agora, quando ele exclui esses pacientes, como eu falei, foram pacientes consecutivos. Em torno de 20% dos pacientes, eles não conseguiram posicionar em RIS. Então, teve que passar para a estimulação ventricular. Quando ele exclui esses pacientes que ele não conseguiu, ele fez a avaliação somente dos pacientes que foram tratados, vamos dizer assim, a gente já observa uma melhora, um P significativo já para todos os pacientes, tá certo? Naquele composto, avaliando ainda o composto, e quando a gente avalia exatamente o grupo de pacientes onde tem maior chance de cardiopatia por estimulação, essa diferença aumenta mais com P significativo. Nesse momento a gente já consegue ter P significativo para todos os pacientes, quando a gente avalia só os pacientes que conseguiram ser tratados, e se a gente pegar o grupo de pacientes onde tem maior chance, a gente observa que foram vários pontos onde houve melhora no grupo do RIS, certo? Enfim, além dos valores que eles avaliaram até fração de ejeção e a chance de evoluir com cardiopatia. Esse gráfico aqui mostra a questão da fração de ejeção mesmo. A gente observa que o grupo onde foi estimulado o RIS, a fração de ejeção, no follow-up, ela apresentava melhora, e quando a gente pega o grupo de pacientes onde foi estimulado o ventrículo, marca-passo convencional, vamos dizer assim, a fração de ejeção ela piorava com o tempo. E o que eles concluíram com esse estudo? A conclusão foi que a estimulação parenciana ela está associada a uma redução desse composto de morte e hospitalização por insuficiência cardíaca pela estimulação, avaliado nesse período de 5 anos, né? Também a gente sabe que ainda a estimulação parenciana ela exige uma energia maior de saída. Então, o que foi observado também é que esse grupo, no follow-up, nesse grupo onde teve estimulação parenciana, precisou de fazer trocas do gerador, maior quantidade do que o marca-passo convencional.
Então, sim, para a gente concluir rapidamente aqui, então quem seria o paciente ideal para pensar em estimular o RIS? É o paciente onde tem alto risco de evoluir com cardiopatia induzida pelo marca-passo, paciente que tem um BAV de alto grau, já existe algum grau de disfunção do VE, paciente que é pós-ablação de nódulo AV, e os que não conseguiram responder à terapia de ressincronização ou tem alguma falha no eletrodo do VE, certo? Então isso que eu queria falar para vocês, passar para vocês. Estou liberando aqui, não sei se tem interesse, esse aí é o trabalho, se alguém tiver uma câmera, enfim, algum aplicativo, consegue pegar esse trabalho aí que foi publicado no Congresso. Obrigado, Lucas. Esse tema da estimulação do RIS é super importante, porque assim, não existe estimulação mais fisiológica do que a estimulação do feixe de RIS. É mais fisiológica do que a estimulação biventricular, porque a estimulação biventricular, na verdade, ela é uma fusão de ondas. E a estimulação rissiana, ela é uma estimulação literalmente simultânea dos dois ventrículos. E do ápice para a base, da onde se insere o sistema de Purkinje. Então, na verdade, não existe comparação direta, mas, teoricamente, toda estimulação deveria ser o mais fisiológica possível. Qual é o problema? O problema é que não é tão fácil posicionar um eletrodo definitivo no feixe de RIS. O feixe de RIS está dentro do trígono fibroso do coração e, por isso, ele naturalmente vai necessitar de uma carga de estimulação maior, uma amplitude, ou seja, vai gastar mais da bateria. E isso vai ter algumas consequências de maior número de trocas ao longo do tempo. Mas não tenho dúvida que ao longo do tempo as evoluções tecnológicas vão fazer dessa técnica a técnica de escolha quando se for implantar um marca-passo DDD e até eventualmente para corrigir de sincronia. Porque a gente tem casos, já mostramos aqui, casos de bloqueio de ramo esquerdo, bloqueio de ramo direito, que ao estimular o RIS se desfaz, ou seja, você volta a ter um QRS estreito, provavelmente porque você está estimulando de um sítio mais distal no feixe de RIS, onde é o sítio de bloqueio, ou você está, na verdade, recrutando fibras que estavam com condução lenta no feixe de RIS. Mas, enfim, essa é uma tecnologia muito bacana que eu acho que vem para ficar. E aí, Marcelo, queria que você pudesse comentar. Sei que a gente não tem estudos, mas eu antevejo que talvez no futuro a gente pare de colocar eletrodos no seio coronário e passe a colocar um eletrodo no RIS para corrigir de sincronia de qualquer ordem, seja BRD, BRE, e vai parar de fazer muita diferença para a gente nas indicações de ressincronização. Você tem alguma visão desse assunto? Não, perfeito. Bom, boa tarde a todos, em primeiro lugar. A gente discutiu recentemente sobre isso num outro evento, enfim. Eu acho que é uma técnica que é bastante promissora, né? Nesse momento, diante de tudo aquilo que a gente revisou e até já discutiu previamente, né, em relação à estimulação rissiana, eu acho que algumas coisas representa ainda o calcanhar de Aquiles disso, né, que no caso seria, primeiro, isso que você já citou, que é em relação a você realmente conseguir estimular o RIS, né, que nesse estudo especificamente gira em torno de 20%, mas se a gente pegar as outras experiências, que não são muitas, mas que já são divulgadas aí, são domínio público, você vê que às vezes chegam a 30%, um pouco mais de dificuldade de você não conseguir realmente estimular o RIS. Então, sem dúvida nenhuma, ela tudo leva a crer que ela é uma estimulação mais fisiológica. Mas a dificuldade de você operacionalizar isso acaba, obviamente, entrando dentro desse contexto, falando um pouco contra, né? Eu acho que é uma coisa que a gente ainda está construindo essa evidência ainda, né? Nesse trabalho especificamente que o Lucas mostrou, a população que ele pegou foi uma população assim muito geral, né? Quer dizer, pelo menos ali eu não vi você demonstrar em quem são esses pacientes realmente, né? Quer dizer, se eram todos doentes que tinham disfunção ou não tinham disfunção, eu acho que foi uma coisa geral, então quer dizer, também é muito difícil de você tirar uma conclusão a respeito disso com uma população que provavelmente é heterogênea, né? E ainda mais correlacionando com morte e hospitalização, né? Quer dizer, um objetivo primário também bastante ambicioso, acho que mereceria por parte do autor, no caso, um detalhamento melhor de quem é essa população. Estudo retrospectivo é uma experiência inicial, eu acho que é uma evidência que está em construção ainda, mas sem dúvida nenhuma ela é muito promissora.
Maurício, como é que tem sido a sua experiência com a estimulação esse-ano? E se dentro de um ambiente que a gente tem que ter eficiência econômica na abordagem dos pacientes, e se você tem um paciente com insuficiência cardíaca e que teria uma indicação de uma ressincronização, se a estimulação esse-ano poderia ser um ponto de partida, tendo em vista que ela tem um custo operacional menor e pode ser uma alternativa, principalmente dentro de condições que você tenha menos acesso à ressincronização. Evandro, como foi já salientado nos outros comentários, essa é uma estratégia bem nova e muito interessante. Assim, abre um leque de possibilidades e de alternativas para outros procedimentos que são realizados e já tem limitações. O problema é que, como toda nova estratégia, novas tecnologias estão sendo aplicadas, a gente não tem ainda uma informação tão bem embasada. Eu creio que no Brasil, não sei qual é a experiência aqui, em São Paulo, que eu saiba, dentro do nosso grupo, o pessoal está tentando se estruturar para fazer os implantes. Eu não tenho informação de que tenha sido realizado algum implante. Não sei se vocês têm informação aqui no protocolo. Sabe se for? Eu creio que não. Lá no Encore eu estou me organizando com o Roberto Costa, ele está interessado em começar os procedimentos, mas nós não iniciamos ainda. Então, eu creio que tem assim, ainda um tempo relativamente longo para a gente se estruturar, para saber quais são as reais possibilidades de reprodução da tecnologia, qual a estabilidade do eletrodo, né? Por exemplo, para fazer um bloqueio atrofentricular total no paciente com fibração atrial, colocar um eletrodo, o ideal seria fazer exatamente isso. Mas a grande preocupação que a gente tem é que esse eletrodo seja muito estável, o paciente pode perder o comando jamais, né? Então, esse tipo de segurança, eu creio que a gente tem que ter ainda algum tempo para poder tomar essas decisões. Não sei se o Eduardo concorda com isso. Eu compartilho, sim, Maurício, até na literatura, e às vezes quando o paciente é dependente, muitas vezes se preconiza usar um eletrodo de ressincronizador, um gerador de um ressincronizador, para você colocar um terceiro eletrodo no ventrículo direito de backup, em caso você tenha problemas com o eletrodo do RIS. A gente tem pacientes dependentes do marca-passo hoje estimulando o RIS, sem esse backup, mas é caso a caso, realmente. Luiz, você queria falar? Não, boa tarde a todos, colegas de São Paulo, todos presentes aqui no auditório do Procardíaco. O Luiz Antônio Inácio já está posicionado para o próximo trabalho. Eu apenas não gostaria de que nós passássemos sem um breve comentário sobre o primeiro estudo que o Lucas apresentou, um estudo eminentemente clínico, e quando eu vi o título do trabalho, eu fiquei preocupado com o resultado final. Felizmente, o resultado foi um resultado que nos deu grande alívio. Foi um estudo que comparou cefalosporina de primeira, associada ou não à vancomicina, em uso somente profilático, uma dose pré-procedimento ou manutenção até 48 horas, um estudo muito elegante, quase 2.000 pacientes, um follow-up bastante considerável, em que felizmente o resultado foi o que nós esperávamos. Não houve diferença estatisticamente diferente em qualquer tipo de circunstância, e o uso de cefalosporina de primeira como dose única, desde que os cuidados de asepsia, antissepsia, pele, escovação e um procedimento com cautela e com os rigores da técnica vão conferir a esses pacientes proteção, mesmo nessa condição que nós vivemos, epidêmica, dos estafilococos resistentes à meticilina, como, por exemplo, o MRSA. Então, felizmente, foi um estudo que nos deu tranquilidade, nós não precisamos extrapolar em doses continuadas, muito menos em associação, e até mesmo a cefalosporina de segunda, como cefuroxima, que tem sido usado também cada vez mais, mas o trabalho era com cefalosporina de primeira e o resultado foi um resultado bastante animador. Podemos manter as nossas ações, digamos assim, protocolizadas, clássicas, com os rigores da técnica. Luiz, obrigado pelo comentário. E além disso, assim, chamou atenção nesse trabalho, o estudo é canadense, o baixo índice de infecção que ele teve nos dois grupos, o que seria
uma das razões para falar, olha, vai ser difícil mostrar a diferença quando o índice já é baixo. Mas esse é basicamente os índices que nós temos aqui. Então, acho que esses resultados, por isso, se aplicam para a gente e acho que a nossa rotina não precisa ser realmente modificada. Vamos seguir? Bom, então, queria agradecer o convite para a sessão. Eu vou falar começar por alguns estudos que são bem a nossa prática clínica diária, né? Cada vez mais a gente se defronta com pacientes que aparecem no consultório com esses dispositivos de pulso, né? Os smartwatches, que avaliam a frequência cardíaca, né, em repouso e muitas vezes mostram variações de frequência cardíaca que a gente não sabe o quanto que a gente pode confiar, o quanto que a gente pode valorizar e se esse dispositivo pode ser uma ferramenta auxiliar no diagnóstico de taquiarritmias. Então a gente sabe que os smartwatches eles se baseiam na fotopletismografia, né, é a mesma técnica usada comercialmente nos oxímetros de pulso. E no congresso, esse ano foi apresentado o primeiro estudo que avaliou a acurácia da detecção dos dispositivos de pulso na avaliação dos pacientes com taquicardia supraventricular, na variação de frequência desses pacientes, né? Então, o estudo incluiu 51 pacientes com história de taque supraventricular documentada ou palpitações paroxísticas, e esses pacientes seriam submetidos ao estudo eletrofisiológico. Então foram avaliados 3 devices diferentes, o Apple Watch Series 2, o Samsung Galaxy Gear S3 e o Fitbit Charge 2. Então esses pacientes eram randomizados, cada um desses pacientes utilizava 2 dispositivos diferentes e era avaliada a frequência cardíaca basal antes do estudo eletrofisiológico, durante o estudo eletrofisiológico e no momento que era induzida a taquicardia supraventricular durante o estudo. As taquicardias mais frequentemente induzidas durante o estudo foi a taquicardia por reentrada nodal, em 45%, e a taquicardia por reentrada em via acessória, também 45%. E o Apple Watch e o Samsung Galaxy eles mostraram uma acurácia de 100%, tanto na variação de 5 batimentos quanto na variação de 10 batimentos. O Fitbit ele apresentou uma acurácia de 94% na variação de 5 batimentos e 88% na variação de 10 batimentos. Entretanto, não teve nenhuma diferença estatística entre os 3 dispositivos. E a conclusão do estudo foi que, realmente, de fato, esses dispositivos eles são capazes de identificar com acurácia essa variação de frequência cardíaca do paciente que está em repouso, né, com a frequência cardíaca basal, quando se induz uma taquicardia supraventricular. Também, no congresso, foram demonstrados 2 estudos com o Apple Watch que se visa avaliar a capacidade do Apple Watch de detectar fibrilação atrial. Um estudo já concluído, o Passive Detection of AF, ele se buscou desenvolver um algoritmo baseado numa coorte de 9.750 pacientes. Então se utilizou o Machine Learning, que é amplamente utilizada hoje em dia nos mais modernos sistemas de inteligência artificial. Então no caso o Apple Watch ele era treinado para detectar um determinado padrão. Esse algoritmo foi validado numa coorte de 51 pacientes que seriam submetidos à cardioversão elétrica. Então, foi avaliada a frequência antes e após a cardioversão, né, e foi correlacionado com o eletrocardiograma. Além disso, esse algoritmo foi validado numa análise de pacientes ambulatoriais que eram portadores de fibrilação atrial persistente, 1.600 pacientes. E quando se avaliou o resultado, se viu que nos pacientes submetidos à cardioversão a sensibilidade e a especificidade foi muito boa. Sensibilidade de 98%, especificidade de 90%. Já nos pacientes com fibrilação atrial, na coorte dos pacientes monitorizados ambulatorialmente com fibrilação atrial, a sensibilidade e especificidade foi realmente inferior, com 67% sensibilidade e 67% de especificidade, com uma acurácia de 8%. Então, as limitações desse estudo
são que esses pacientes já tinham história conhecida de fibrilação atrial. Não nos forneceu nenhuma informação nova sobre o diagnóstico de fibrilação atrial. E ele teve uma performance modesta nos pacientes ambulatoriais com fibrilação atrial persistente, né? Então, sugere que tem que haver uma melhora desse algoritmo da detecção de fibrilação atrial. Um outro estudo que ele ainda não foi concluído, na verdade ele está sendo realizado nesse momento, é o The Apple Heart Study. É um estudo totalmente virtual, né? O paciente ele se inscreve pela internet, né? Ele precisa ter um Apple Watch e um iPhone e não ter história prévia de fibrilação atrial, tá? Eles objetivam alcançar 500 mil pacientes, um número muito significativo, né? E nesse estudo vai ser utilizado um algoritmo de detecção diferente. O objetivo do estudo, então, é avaliar a proporção dos participantes que receberam uma notificação de pulso irregular e que realmente, de fato, eles têm fibrilação atrial documentada no monitor de eventos. O endpoint primário é a fibrilação atrial, mais de 30 segundos de fibrilação atrial documentada no monitor de eventos, e confirmar se essa fibrilação atrial, a fibrilação atrial documentada no monitor de eventos, ela corresponde de fato ao alerta de pulso irregular que o Apple Watch nos mostra. O endpoint secundário é avaliar o número de pacientes que teve contato com um profissional de saúde, né? Esse estudo, quando é confirmada a fibrilação atrial, necessariamente após 3 meses, o participante ele tem um contato com um profissional de saúde que vai orientar ele com relação à indicação de anticoagulação, drogas antiarrítmicas ou cardioversão elétrica. Então, esse estudo, o desenho dele é bem simples. Num dos braços, o paciente não vai receber notificação e vai se observar os resultados ao final do estudo. No outro braço, o paciente recebe notificação de pulso irregular. Esse paciente vai colocar um monitor de eventos de 8 dias, na verdade ele é um PET, tá? E se confirmada de fato a fibrilação atrial, dentro de 90 dias esse paciente acaba em contato com um profissional de saúde que vai determinar qual o tratamento a ser seguido. Em março já tinham 150 mil participantes desse estudo, né? E o objetivo final é que se alcance 500 mil participantes, né? Quer comentar? Esse é o poder da internet hoje, né? Assim, é claro que é um estudo sem o rigor metodológico de um estudo duplo cego, randomizado, enfim, etc. Mas, assim, o N é um número nunca antes visto num estudo, né, populacional prospectivo, né, em que pese que ele não obrigatoriamente não é cego. Mas assim, eu acho que isso o impressionante assim, é que isso, acho que talvez a gente comece a ver cada vez mais a indústria, tipo a Apple, entrando no ramo de saúde. Aí, Evandro, o que você acha dessa... Isso é verdade, essa tendência? Ou como é que você vê essa história? Eu acho que pela primeira vez a gente está vendo o paciente sendo o centro do cuidado. Ele já sabe que fibrilação atrial é um problema que dá AVC nele. E com certeza a detecção de fibrilação atrial rápida no mundo real, sem aquela chateação que é um holter no paciente, começa a ser perseguido pelos pacientes, pelas associações de pacientes, pelo todo o alerta que as sociedades que lidam com fibrilação atrial e AVC têm feito. Então, eu acho que isso abre um espaço para a indústria de tecnologia, não é? A gente vive hoje uma saúde 4.0, e o paciente começa a buscar se incluir, participar e, de alguma maneira, gerar dados em relação a seu cuidado. Ainda há muita controvérsia em relação nesse aspecto, o screening da fibrilação atrial
de uma maneira ampla, como a gente está discutindo aqui. Quanto tempo em fibrilação atrial que se traduz por um evento cardioembólico, e realmente a gente vai gerar um grande acesso de pessoas a tomar anticoagulação, ou nós vamos trazer algum benefício? São as perguntas que vão aparecendo em relação a isso, mas é inevitável, não é? Então o Jack acabou de publicar uma série de 3 artigos sobre a Revolução 4.0, que é a inteligência artificial, os smartphones e justamente o machine learning entrando no cuidado do paciente, como validar as novas tecnologias e orientar os cardiologistas, porque também tem muita bugiganga que não tem nenhuma precisão e acurácia. Então essas empresas elas estão tendo que trabalhar junto com as sociedades médicas para poder ter padronização, até porque a gente gera um estresse imenso e uma tensão muito grande com o cardiologista, querendo, obviamente, o paciente ser anticoagulado com informações imprecisas. Mas eu acho que não há jeito. Ou nós, médicos, lideramos isso e organizamos isso, essa foi a posição do American College, como nós vamos pegar essas tecnologias vestíveis e criar evidência científica com elas, e envolver o paciente, porque o paciente quer participar disso, e, obviamente, gerar evidência científica diferente do que nós fazíamos. Nós fazíamos estudos baseados em randomização. E agora a gente vai trabalhar muito no mundo real, não é? Então, eu vejo isso, Eduardo, como algo inexorável. E que as sociedades médicas e os especialistas, no caso de vocês, têm que pegar e trazer para dentro das sociedades médicas a liderança disso. Porque a fome que tem a Google, a Apple, a Amazon, de entrar para dentro da saúde e comandar os processos de saúde, vão ser grandes. Então, essa é uma linha de tensão. Mas eu também queria ouvir os colegas de São Paulo, né? Tanto o Teixeira, que está lá em São Paulo, e o Maurício, em relação a como é que eles têm olhado essas oportunidades, já que eu também sei que a Amazon está buscando a gente para começar a trabalhar base de dados em várias áreas da cardiologia. Realmente é fantástico essa evolução tecnológica, essa possibilidade que se abre dos próprios pacientes ter controle do ritmo deles e para fazer esses diagnósticos de fibrilação atrial, mesmo acompanhar diagnóstico de síncope, vai ficar mais fácil, os resultados dos procedimentos de fibrilação atrial e tudo mais. E não tem jeito, eu acho que a relação entre os médicos, os hospitais, os universitários e a indústria sempre foi muito importante. Eu acho que essa é uma oportunidade que nós temos, e eu concordo que tem que ser um trabalho em conjunto, né, entre a indústria e os médicos e os pesquisadores. Mas o que eu considero que foi um avanço grande dessa monitorização individual são esses registros agora do eletrocardiograma, né, que aparentemente esses estudos que foram citados foram todos com os algoritmos usando variação de frequência cardíaca. Vocês me corrijam se não foi isso, esses 3 estudos citados. Porque eu acho que o avanço maior é a gente poder registrar no eletrocardiograma na hora que o paciente está tendo crise, ou se eventualmente ele entrar numa fase mais avançada, que ele automaticamente consiga captar e fazer o eletrocardiograma, certo? Já existe esse sistema CARD acoplado com o Apple Watch, que permite que o paciente já registre o eletrocardiograma. Aí nós temos um diagnóstico mais... podemos confirmar o diagnóstico. Muitas vezes ainda existe uma série de limitações como interferência e tal, mas nas repetições a gente acaba fazendo o diagnóstico. Acho que realmente nós estamos numa fase bem diferente daquela onde a gente tinha dependência de Holter, mesmo Cooper e tal. Fantástico, acho que realmente a posição está sendo fantástica. Não, eu queria só comentar, o primeiro estudo ele realmente se baseou o estudo de Taxupra, ele se baseou no algoritmo de
variação de frequência cardíaca. Já o de FA é de irregularidade de pulso. Ainda não tem os detalhes, né, a porcentagem de irregularidade. Na verdade, assim, o dispositivo está sendo treinado, né, para detectar, mas assim, é um algoritmo que se baseia não só na frequência, mas com relação à irregularidade do pulso. Ok. Alguém aqui monitora a sua frequência cardíaca diariamente aqui? Com relógio de pulso e eletrocardiografia? Tamanho 1, 2, 3. Ou seja, não, monitora diariamente. Então, existem pessoas hoje que usam isso como uma estratégia diária de estar acompanhando isso, principalmente quem tem o histórico de fibrilação arterial, de palpitação. Vamos lá, vamos em frente. Só para seguir, o que chama atenção, Evandro, é a acurácia desses métodos. Porque até um tempo atrás, se alguém ligasse para você e falasse, olha, eu estou com um polar aqui, aquela fitinha no peito, e meu pulso deu 140, você está errado. Né? Hoje não é mais. A pessoa te manda uma foto do telefone dela com 140, 150 de frequência e fala, opa, isso deve ser verdade. Né? Então, isso é uma... Tem estudo, inclusive, com polar também, que mostra... É muito melhor que o polar. Não, mas o polar também é extremamente fidedigno. Bastante fidedigno. Tem que acreditar. Eu acho essa tecnologia extraordinária, porque no atendimento de consultório, os pacientes, por exemplo, mais jovens, com história de palpitações paroxísticas, às vezes aquilo é sintomático e às vezes tem uma espécie de cluster, tem um período que eles têm mais, um tempo enorme sem ter. E aquilo sintomático, mas a acurácia de um Holter é mínima, como a gente sabe, né? Praticamente nem se pede, porque vai vir negativo. Então isso aqui é uma coisa extraordinária. E o Holter mais prolongado, de um mês, também é super trabalhoso, vai censurando aquela semana, e também tem uma chance de dar negativo enorme. Aí vem o dispositivo de Lupra implantado. Agora, essa tecnologia não invasiva, evoluindo, só para o frequencímetro já estaria um subsídio bastante interessante. A outra situação clínica que nós deparamos muito é aquela do AVE criptogênico, né, que ele tem alta hospitalar. Nós não sabíamos, será que foi fibrilação atrial? A gente não documentou. Aí vem o protocolo aqui do hospital, nós temos um sistema de Holter que censura cada uma semana, para FA, até 4 semanas. Se não foi feito o diagnóstico de FA, aí nós partimos para o dispositivo Lupra implantado. Então isso aí pode ser que venha trazer uma metodologia não invasiva. Vamos lá? Bom, outro estudo apresentado no Congresso foi um estudo que avaliou o posicionamento do eletrodo ventricular esquerdo nos pacientes com bloqueio de ramo não esquerdo. Né? Se sabe que os pacientes com bloqueio de ramo não esquerdo, eles tendem a ser piores respondedores do que os pacientes com bloqueio de ramo esquerdo, né? E alguns estudos prévios já têm sugerido que a estimulação da área de maior atraso de condução elétrico, né, baseado no intervalo QLV, pode melhorar a resposta à terapia de ressincronização nesses pacientes. Então, o objetivo do estudo foi comparar os resultados entre uma abordagem baseada no intervalo QLV e uma abordagem anatômica usual que a gente utiliza, que é baseada na anatomia do paciente, para procurar posicionar o eletrodo na parede lateral do ventrículo esquerdo. Os critérios de inclusão desse estudo foram pacientes com bloqueio de ramo não esquerdo, incluindo os pacientes com bloqueio de ramo direito, os bloqueios e bloqueio de ramo intraventricular indeterminado, com uma duração de QRS de mais de 120 milissegundos, em classe funcional 3 ou 4, que serão submetidos a um novo implante de um ressincronizador ou um upgrade do CDI e que teriam uma taxa de estimulação ventricular inferior a 10%. Em todos os pacientes foi implantado um eletrodo quadripolar, né, com 4 polos, eletrodo ventricular esquerdo. Então, só para lembrar, o intervalo QLV ele mede do início do QRS, da onda Q, até o eletrograma do eletrodo ventricular esquerdo. Quanto maior esse intervalo, maior é o atraso de condução elétrica daquele tecido. Então, quando se buscou o intervalo QLV, inicialmente se posicionou o eletrodo ventricular esquerdo num ramo não usual e se avaliou o intervalo QLV e posteriormente se posicionou no ramo habitual que a gente utiliza, no ramo lateral, o ramo posterolateral, e se identificou o maior intervalo QLV
e foi programado para estimular daquele ponto específico, que teria um maior atraso de condução elétrica. No outro braço, a gente buscou posicionar o eletrodo na parede lateral, a parede posterolateral. E é interessante que, quando se avaliou a diferença das regiões de posicionamento do eletrodo, se percebeu que no paciente com intervalo QLV, teve mais implante na parede anterior e na parede anterolateral, que são sítios que habitualmente a gente não busca no implante do ressincronizador. Com relação ao endpoint de morte cardiovascular, não houve diferença estatística, significativamente estatística, e nem com relação à hospitalização por insuficiência cardíaca. Já no endpoint composto, um endpoint clínico composto por melhora de classe funcional, novos eventos de insuficiência cardíaca e morte, também não houve diferença estatisticamente significativa, mas nos chamou a atenção que os pacientes com bloqueio de ramo não esquerdo obtiveram uma resposta significativa à terapia de ressincronização, em torno de 70%. Ao final de 12 meses, também se reavaliou o paciente com ecocardiograma e se percebeu que houve um incremento na fração de ejeção, também sem diferença estatística entre os dois grupos. Conclusão do estudo foi que os pacientes com bloqueio de ramo não esquerdo demonstraram uma significativa resposta clínica à terapia de ressincronização, com melhora no endpoint clínico composto e remodelamento reverso do ventrículo esquerdo. Então, não teve diferença entre os dois approaches. Marcelo, pessoal, essa é uma população que você lida. Insuficiência cardíaca e bloqueio de alterações do QRS, não bloqueio de ramo esquerdo. É uma população mal representada nos estudos, né, e por isso todo mundo torce o nariz quando vai pensar em ressincronizar esse tipo de paciente. Esse é um estudo que era para tentar otimizar o resultado, né, em paciente com bloqueio de ramo não esquerdo. Isso é negativo, quer dizer, tentar botar no lugar que é mais atrasado não faz diferença do convencional, mas mostra algum benefício no bloqueio de ramo direito. O que você pensa? Bom, eu sou um daqueles que torce o nariz, né? Para esse modelo, assim, eu não nem tanto ao mar nem tanto à terra, né? Então, assim, nesse paciente que é não bloqueio de ramo esquerdo, eu já tive alguns pacientes, inclusive, que a gente tratou juntos, que tinham aquele modelo de distúrbio de condução intraventricular indeterminado, que inclusive nós já tivemos experiência pessoal de conduzir juntos pacientes como esse que tiveram benefício, né? A grande questão é quando você mistura esse doente com um paciente que tem aquele modelo de bloqueio de ramo direito puro, né? Então, eu não sei, me surpreende bastante você ter tido realmente um modelo desse, um resultado desse em termos de respondedores para um paciente que eu não esperava esse resultado, né? Quer dizer, você ter só 30% de não respondedor é mais ou menos aquilo que a gente espera para um paciente convencional. Assim, convencional que eu digo daqueles que a gente sabe que tem benefício com o ressincronizador, que é o BRE, né? Então, eu acho que assim, esse é o resultado que mais me surpreende. Eu gostaria pelo menos de saber, dentro dessa população que foi estudada, quantos tinham realmente BRD puro e quantos tinham distúrbio de condução intraventricular inespecífico, né? Porque se o paciente que está nesse segundo grupo, eu até esperaria que respondesse bem mesmo, né? Agora, o paciente com bloqueio de ramo direito não é isso que a gente 70% em geral de BRD. Hã? 70% do BRD. Realmente é impressionante, né? É impressionante. Eu não esperava um resultado como esse, né? Metade dos pacientes tinham mais 150 milissegundos do BRD. Tudo bem. Obviamente a gente sabe que a duração do QRS é uma coisa importante em tudo, mas assim, realmente é um resultado que eu classifico como surpreendente, né? Mas, enfim. Uma orientaçãozinha sobre esse bloqueio de ramo não esquerdo
por que não direito, ou se é um bloqueio de ramo assim numa zona cinzenta. Não, são distúrbios de condução, às vezes, inespecíficos, que são muito decorrentes do processo de próprio remodelamento do coração, né? E eles não fecham um critério específico, nem para bloqueio de ramo esquerdo, nem para bloqueio de ramo direito, né? Mas eles se aproximam mais até do bloqueio de ramo esquerdo, né? Em termos o pessoal da eletrofisiologia pode falar melhor sobre isso, mas e aí a gente realmente já tive casos que se beneficiaram de ressincronizador nesse modelo de paciente, né? Bem, esse último highlight, meu amigo Furlan, talvez seja o ponto mais interessante que apareceu, não é? Que foi justamente o estudo Cabanas, não é? Sobre e a grande discussão sobre a ablação na fibrilação atrial. Então eu vou pedir para que, quando o Eduardo acabar a apresentação, o Furlan pudesse estar fechando e a gente pudesse estar fechando via São Paulo a nossa discussão. Eduardo. Tá, então, gente, o estudo Cabana é um estudo altamente aguardado, né, no mundo da eletrofisiologia há mais de 5 anos, porque seria o primeiro estudo a tentar, de maneira randomizada, prospectiva, comparar o benefício de um procedimento de ablação por catéter em pacientes com fibrilação atrial em endpoints duros, mortalidade, stroke, né, porque até agora a evidência que nós temos ela é retrospectiva. E o Cabana, então, foi um estudo multicêntrico que envolveu mais de 2.000 pacientes. É importante salientar, ele foi um estudo basicamente nos Estados Unidos, na Europa, e China e Coreia. Isso talvez tenha influenciado um pouquinho os resultados, como eu vou mostrar mais adiante. Mas, basicamente, o desenho do Cabana são pacientes de fibrilação atrial com risco cardiovascular, ou seja, ou ele tem que ter mais de 65 anos, ou se tiver menos de 65 anos, ele tem que ter mais de um fator de risco cardiovascular para complicações de fibrilação atrial. E esses pacientes eram randomizados, então, para o tratamento farmacológico ou para o tratamento ablativo. E eu chamo a atenção que o tratamento anticoagulante esteve presente em ambos os grupos, ou seja, o desafio que esse estudo tinha, e aí eu acho que ele é bem arrojado, envolver pacientes de alto risco e tentar demonstrar benefício de um procedimento de ablação em cima, já além do anticoagulante. Porque até hoje o que a gente sabe é que o que reduz mortalidade na fibrilação atrial, o que reduz morbidade, é a terapêutica anticoagulante. Então acho que esse era o grande desafio e o estudo é arrojado. E então o endpoint primário era esse composto de mortalidade total, stroke severo, sangramento grave ou parada cardiovascular, parada cardíaca, e vários endpoints secundários também, como mortalidade e hospitalização por insuficiência cardíaca. O Cabana, então, como eu falei, 2.000 pacientes, e era um estudo de predominantemente indivíduos na faixa etária de 65 a 74 anos, mais da metade da sua população. E importante, eu salientei esse fato porque ele vai ser importante à luz do estudo CASTLE-AF, que foi publicado esse ano, especificamente de insuficiência cardíaca. 15% dessa população era portadora de insuficiência cardíaca congestiva. Outro dado muito importante do Cabana é que ele não foi um estudo especificamente que selecionou o paciente chamado paciente de ouro para um procedimento ablativo ou para droga antiarrítmica, que é o paciente com fibrilação atrial paroxística. Na verdade, metade da população do Cabana tinha uma forma de fibrilação atrial persistente, que sabidamente ela é uma forma mais resistente a qualquer tipo de tratamento, seja ele a ablação, seja medicamento antiarrítmico. Mas, indo direto para o resultado, na análise chamada Intention to Treat, né, que é a análise correta de um estudo randomizado, o endpoint primário, aquele composto, né, que eu já mencionei, não houve ao longo de 5 anos significância estatística, ou seja, foi igual, os desfechos compostos foram iguais em tratamento de ablação versus tratamento medicamentoso. Então, de certa forma, é um estudo neutro nesse sentido. Mas cabe aqui algumas observações importantes, e foi isso, o estudo não está publicado, mas foi isso que foi exaustivamente discutido no Congresso da Heart Rhythm Society.
Dos pacientes randomizados para a ablação, o crossover foi de 10%, ou seja, quase 10% dos pacientes que eram randomizados para fazer a ablação não fez a ablação. Ou seja, você não pode esperar nenhum benefício de uma ablação no indivíduo que não faz a ablação. E além disso, 30% dos pacientes que foi randomizado para o grupo farmacológico acabou fazendo a ablação. E nessa análise Intention to Treat, ele é analisado como se ele tivesse feito tratamento farmacológico. Então esse alto crossover, ele prejudica, ele dificulta um pouco essa análise. Em que pese que isso é o mundo dos trabalhos randomizados, é isso mesmo. E só uma história interessante, eu falei China e Japão, e o Doug Packer, que é o PI desse estudo, frente a uma plateia enorme no congresso, mencionou que muitos desses pacientes que não foram feitas a ablação, mas que eram randomizados para a ablação, foi nesses países asiáticos onde o sistema de saúde é de certa forma corrompido. O paciente tem que chegar no dia do procedimento com dinheiro para o médico, senão ele o procedimento não é feito. Estou falando isso porque foi amplamente divulgado, isso é informação pública. Então, esse crossover atrapalhou muito o resultado. Mas mesmo nessa análise Intention to Treat, o endpoint secundário de mortalidade total ou hospitalização cardiovascular foi significativamente melhor no grupo da ablação, foi 17% menor de mortalidade total ou hospitalização cardiovascular no grupo da ablação, e isso provavelmente se deveu a uma significativa menor recorrência de fibrilação atrial, quase 50% menos de recorrência de fibrilação atrial no grupo que faz a ablação versus o grupo que é randomizado para o tratamento farmacológico. Ou seja, a ablação tem um desempenho em prever e prevenir episódios de fibrilação atrial muito superior ao tratamento farmacológico. Quando se analisa, ainda na análise Intention to Treat, os subgrupos, 2 subgrupos saltam aos olhos. Primeiro são os pacientes mais jovens, os abaixo de 65 anos. Eles têm um benefício no endpoint primário, diferente da população geral. E os pacientes mais graves, os pacientes com insuficiência cardíaca congestiva, também demonstraram um benefício no endpoint primário. Isso vem muito em linha com o CASTLE-AF, que foi um estudo que especificamente estudou a ablação de fibrilação atrial em pacientes com insuficiência cardíaca. E parece que nessa população a manutenção do ritmo sinusal parece, e esse estudo está sugerindo isso por essa análise de subgrupo, que isso pode ser importante de fato. Bom, dada essa questão do crossover alto, foi feita uma análise não intention to treat, né? Ou seja, a análise de fato pelo tratamento recebido pelos indivíduos. E quando se coloca apenas, se exclui os indivíduos que foram feito crossover, o endpoint primário se torna extremamente significativo nesse estudo. Uma redução de 37% no endpoint primário, favorecendo a ablação versus a droga antiarrítmica. Isso é altamente controverso, né? As pessoas que são puritanas em relação ao rigor científico do estudo randomizado vão falar que isso não deve ser feito, mas para mim, eu acho que pelo sentido clínico e pelo alto crossover, como eu falei, você não pode esperar de um tratamento um resultado quando ele não é feito. Isso tem pelo menos algum passo para discussão. Uma das coisas mais importantes do Cabana foi que os eventos adversos foram muito baixos, ou seja, mesmo sendo um estudo multicêntrico ao redor do mundo, o índice de complicações, não dá nem para ler direito ali, mas o índice de complicações do grupo ablação não foi diferente do grupo farmacológico, o que mostra que hoje, mesmo em múltiplos centros ao redor do mundo, o procedimento de ablação por catéter é feito com baixo risco. Isso é uma coisa boa. Então, a conclusão do trabalho, para a gente poder ter, Evandro, 5 minutinhos de discussão, a ablação com rigor, né, a rigor, a ablação não produziu uma redução significativa no endpoint primário. Isso pode ter sido afetado por um alto crossover nas duas direções. Apesar disso, a ablação demonstrou um resultado muito significativo em relação à mortalidade total ou hospitalização cardiovascular, mesmo nessa análise Intention to Treat, 17% de redução, e uma redução muito significativa também de 47% ou praticamente 50% na taxa de recorrência da fibrilação atrial. Quando se faz essa análise no grupo, né, on treatment, esse tratamento, essas diferenças são muito mais significativas,
Mas o que ele conclui, então, para finalizar, é que a ablação é um tratamento, é uma alternativa aceitável para tratar pacientes com fibrilação atrial com uma baixa taxa de eventos adversos, mesmo em uma população de mais alto risco. Tá? Obrigado. O Maurício podia comentar também. Por lá, Maurício, para podermos termos a finalização. Esse realmente era um estudo muito esperado, como o Eduardo já comentou, e houve uma certa decepção com os resultados iniciais, mas analisando assim, revendo os detalhes do estudo, e o Eduardo apresentou muito bem e chamou a atenção dos pontos que enfraqueceram o resultado. A minha observação pessoal é que aconteceu o que se esperaria que acontecesse mesmo com esse tipo de estudo. Se a gente for analisar a fibrilação atrial, assim, olhando como endpoint de mortalidade, ela aumenta o risco do indivíduo para morte por eventos embólicos, acidentes vasculares, o uso das drogas anticoagulantes com AVC hemorrágico e pela insuficiência cardíaca. Em ambos os grupos, os pacientes foram anticoagulados. Então, qualquer benefício da ablação, ela não teria efeito nessa população. O que ficaria em termos de eventual benefício da ablação ao longo desses 5 anos de segmento era a prevenção de insuficiência cardíaca e trazer benefícios para essa população. Tá certo? E isso realmente aconteceu. No subestudo a gente percebe que aconteceu. Mas o volume total de pacientes que foram estudados e toda esse crossover que houve, ela não permitiu que se identificasse. Eu acho que os dados são coerentes com o que nós observamos já no CASTLE-AF, que foi um grupo especificamente selecionado de pacientes com insuficiência cardíaca, e aí sim se mostra que a manutenção do ritmo sinusal, ele diminui a probabilidade de paciente evoluir para a insuficiência cardíaca e regride vários desses pacientes, assim como o estudo anterior do grupo do Natali, de Biase, que randomizaram o paciente tratamento com amiodarona versus ablação por catéter, que mostrou também que os pacientes com insuficiência cardíaca, eles têm esse benefício. Então, eu acho que o que fica no final do Cavani, a gente precisa esperar ainda os resultados das publicações para ter esses dados mais detalhados, é que a indicação da ablação por catéter se mantém como vinha antes. Ela é principalmente recomendada para pacientes que são sintomáticos, pacientes que, apesar do tratamento medicamentoso, eles têm a sua condição funcional e de vida prejudicados. Isso está bem claro nos vários estudos, e esse confirma que a restauração do ritmo com a ablação, que é muito mais eficaz que a medicação, ela melhora a qualidade de vida dos pacientes. E o grupo particular de pacientes jovens e aqueles com insuficiência cardíaca também tem, claro, esse benefício. Eu acho que é isso que a gente acaba tirando desse estudo. Mas vamos ver o que eles vão publicar e os dados finais se confirmam essas observações. Bom, Maurício, você concorda que esse é um estudo arrojado no sentido de que pacientes diferentes, com tipos diferentes de fibrilação atrial e approaches de ablação diferentes? Ou seja, não tinha um protocolo de ablação, ele podia fazer a descrição do operador. Por isso que eu achei que era muito arrojado para esperar não tem uma homogeneização da população nem do tratamento. Eu te diria que eles entraram de peito aberto mesmo. Foi muito aberto, com muitos grupos fazendo procedimentos totalmente diferentes. Nesse período, esses últimos 5 anos, se você for analisar os resultados das técnicas e estratégias, elas mudaram bastante. Eu acho que os resultados que se obtêm atualmente são diferentes de resultados há 5 anos atrás. Então, mas eles entraram bastante confiantes, eu acho que porque a gente já sabe que o tratamento medicamentoso é muito ruim, né? Então, um volume alto de pacientes com uma estatística, com um número de pacientes envolvidos bem alto, essa diferença seria suficiente para mostrar. Infelizmente, chegou no que se queria, mas a gente confirma vários aspectos que nós temos já obtidos por outros estudos. Marcelo, queria falar? Estou vindo de um evento universitário agora onde a gente estava discutindo medicina personalizada, né?
um tema aí que o Evandro gosta muito. E realmente aqui você tem doente com FA paroxística, ficar persistente, permanente, e doente com disfunção, sem disfunção é difícil, né? Especificamente na minha área, que é a área de ciência cardíaca, eu tendo a acreditar, né, obviamente que o restabelecimento do ritmo sinusal é muito importante para esse meu paciente. Né? A gente vê isso nas taquicardiomiopatia, a gente vê isso mesmo nos pacientes que eventualmente vinham estáveis e que fazem uma fibrilação atrial. Nem todos descompensam de forma significativa, mas uma proporção grande deles descompensa. E a gente busca, nesse primeiro momento, restabelecer. A grande questão, que eu acho que é a oportunidade que foi dada com o Castle de comprovar a coisa de uma forma mais definitiva, ela também teve uma série de problemas metodológicos, entendeu? Acho que essa é a grande questão, né? Porque a gente observa isso quando os doentes descompensam e você restabelece o ritmo sinusal e você tem uma melhora deles nesse curto prazo, mas a questão não é só estabelecer essa melhora, é saber se o ganho que a ablação de FA traz, ele é sustentável com o tempo e que aí vai realmente trazer aquele benefício que você espera de um estudo randomizado. E eu acho que o Castle, com todo respeito à opinião dos colegas que eventualmente o veem como um grande benefício da ablação de FA para o paciente com disfunção ventricular, eu acho que ele teve alguns problemas metodológicos que fazem com que os clínicos ainda vejam essa estratégia ainda com um pouco de parcimônia. Eu gostaria de estar encerrando a sessão, até em homenagem ao André, que está de férias e está voltando semana que vem. Essa é uma sessão extremamente importante, porque a eletrofisiologia é uma ciência em evolução. Os eletrofisiologistas hoje têm uma responsabilidade cada vez maior, que é escolher os pacientes, oferecer o melhor tipo de tratamento para o momento de uma doença. Não é? A gente sabe que os doentes são muito heterogêneos. Colocar isso nos traios clínicos é importante. Não é? Eu acho que esse estudo demonstra a responsabilidade dos eletrofisiologistas de testar contra o tratamento padrão. A evolução que houve, mostrar que a estratégia de ablação em pacientes complexos como esse se mostra tão seguro como um tratamento medicamentoso, não é? E, obviamente, a gente olhando os dados do tratamento medicamentoso, a gente vê que muita gente sofre o malefício do tratamento medicamentoso. E o tratamento da anticoagulação foi feito em todo mundo. Então, todos os pacientes tomaram o tratamento padrão para fibrilação atrial para evitar evento, que foi o uso do anticoagulante. Então, eu acho que o Cabanas precisa ser publicado, sabe, Marcelo? Porque a gente viu a apresentação. Acho que os eletrofisiologistas estão certos em criar o contraponto e olhar, explorar tudo isso, tudo que está em volta desse estudo. E não há dúvida para nós clínicos que muitos pacientes com fibrilação atrial, principalmente jovens, pacientes com insuficiência cardíaca, com alguns perfis de insuficiência cardíaca, têm um grande benefício. E mudam a qualidade de vida e, obviamente, a gente melhora, inclusive, a insuficiência cardíaca, como as taquicardiomiopatia. A fibrilação atrial, muitas das vezes, é um fator adicional. E o que o Maurício trouxe, não é, que também é uma pessoa... Nós estamos aqui com uma dupla, não é, o Forlan, que representam na América Latina as maiores experiências e duas escolas de eletrofisiologia em fibrilação atrial que muito nos honra, que é o Maurício e o Eduardo Saad. E nós temos a certeza que nós temos duas pessoas com seus dois grupos que atuam tanto no Totocol em São Paulo como aqui no Procardíaco, que lideram a abordagem invasiva em nosso meio. Muito obrigado e uma boa semana para todos.